Olá, amigo da Tec Posto, muito bem-vindo. Nós aqui, mais uma vez, no PodTech, nosso canal de compartilhamento de cultura, informação. A Tec Posto sempre trabalhando para que você tenha o máximo de informações para tomar uma decisão assertiva. Hoje, inclusive, a gente vai conversar sobre algo muito bacana, sobre o negócio posto de gasolina. Então, você é bem-vindo e... por favor, né? Conte conosco, clique no sininho, se inscreva no canal, isso nos ajuda a dar continuidade. Comigo aqui, autoridade no segmento de postos de combustíveis. Eu conheci ele trabalhando com posto de combustíveis, isso já tem mais de 20 anos. Eu acredito que ele tenha ajudado centenas de empresários que adentraram no segmento. Então, é ótimo poder contar com a experiência dele. Bem-vindo, Rodrigão, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Renato, obrigado pelo convite. Eu fico super contente de estar aqui nessa bancada aqui no canal da Tec Posto, no PodTech. E, cara, assim, de largada eu já queria te fazer devolver uma pergunta para você. Vale a pena ter um posto de combustível hoje, um posto revendedor de combustível? Rodrigo, um posto de combustível é um ótimo negócio. Não só vale a pena, como a gente vê o ingresso de muitas pessoas que abrem diversos tipos de negócio. Logicamente que tem uma complexidade envolvida, né? Você está falando de combustível, e eu já posso corrigir a minha própria frase falando o seguinte: um posto de gasolina talvez não seja um bom negócio. 10 postos de gasolina certamente são um ótimo negócio. E por que isso? Porque você tem escala, né? Então, quando você tem um posto, você vai comprar um determinado volume, seu poder de barganha é atrelado ao que você tem de volume. Quando você tem 10 postos, você tem muito mais poder de barganha. 2, você tem como manobrar muito melhor a parte de estrutura de pessoas. Em que sentido? Você vai ter um gerente para cada 3 postos. O custo é o mesmo do que um gerente para um posto só. Sim, sim. Outra coisa, você tem um financeiro todo num escritório só. Então, a gente tem percebido que, lógico que começa com o primeiro, né? Sim, mas que a gente tem visto que, naturalmente, aquela pessoa, quando percebe, já está com o terceiro, com o sétimo, pega com o o gosto 15º. da coisa, já vai... E nós dois conhecemos empresários brilhantes que têm mais de 50 postos. Sim, então... sim. Agora, Rodrigão, quero construir um posto. É só comprar um terreno e alugar uma escavadeira? Não é simples assim como parece, né? Vamos lá. Primeiramente, você vai ter que determinar a praça que você vai querer trabalhar, né? E dentro dessa região que você vai querer trabalhar, tem a questão da legislação ambiental que você vai ter que seguir, né? Tem a questão também da prefeitura local que você vai ter que atender algumas exigências e dentre outras centenas de exigências aí que você vai ser obrigado a atender. Não tem como fugir disso. Não Entendi. tem. Então, não escolho aleatoriamente e saio construindo um posto. Não pode. Não é... eu vou chegar, né... não é simplesmente como construir uma casa, que é algo relativamente um pouco mais simples, não. Sim. Porque num posto revendedor de combustível, você tem a questão da edificação civil, que é uma história, e você tem a questão ambiental, que é outra história, onde você vai enterrar tanque subterrâneo para armazenar um produto inflamável, altamente contaminante, né? Você vai ter que ser obrigado a seguir uma série de regras para que isso aconteça. Então, me ajuda a entender. Hoje, um posto em operação, ele já está debaixo do crivo de todas essas preocupações ambientais. Ele não está lá sem ter atendido esse tipo de exigências? Ele é obrigado a atender. Ele é obrigado. Senão, ele nem consegue NP. Ele não consegue comprar o combustível. Não consegue comprar o combustível. Outra coisa que muita gente costuma me perguntar, nós dois somos do segmento de postos, e aí vem sempre a pergunta, eu quero abrir um posto. Outra variável que quem quer ingressar nesse segmento tem que estar preparado é capital de giro. Sim, extremamente importante. E vamos falar das cifras aqui para traduzir mais ou menos do que nós estamos falando. Um posto de bom volume, a gente pode considerar já um posto com um volume de combustíveis legal, razoável, que acaba gerando um caixa ou receita, ele está vendendo entre 200 e 300 mil litros de combustível por mês. Então, a partir daí, tem postos que vendem menos,
não quero generalizar, mas um bom alvo é 300 mil litros no mix de produtos. E aí, do capital de giro, multiplica aí 300 mil vezes... Vamos pegar o combustível que está mais barato aí. Se fosse só etanol, R$4. Então, você está multiplicando por 4. Você está falando de, no mínimo, esses 300 mil litros estarem te custando R$1.200.000 de capital de giro. Sim, basicamente seria isso. Por quê? Você que quer adentrar no segmento, pode não saber, mas o combustível que você consegue comprar no melhor preço para revender, você paga ele praticamente à vista. E não toma cada lá. E quando você vende para uma pessoa que passou lá no seu posto, ela pode optar por cartão de crédito, que só vai te entregar dinheiro um mês para frente. Então, esse aquela fôlego... baita taxa, né? Aqui a gente já está... tem a taxa também. Tem a taxa. Então, a gente aqui está cercando já 2 pontos, que é o ponto da legislação ambiental e o capital de giro. Que é extremamente importante, porque sem isso não faz. E muita gente não conhece esses 2 pilares. Agora, se tem uma coisa que eu recomendo quando consultado, além disso, se você é novo, é melhor você buscar um parceiro, uma companhia, uma distribuidora. Então, vamos lá. Tem situações que eu digo o seguinte, né? Eu canso, às vezes, de receber ligação de cara que se aposenta, né? Uhum. Pega uma rescisão e fala, puta, eu vou empreender. E como eu já vi, o cara que se aposentou, falou, puta, eu quero montar um negócio para mim. E foi lá e resolveu, ele conseguiu abrir um posto de combustível, mas, né? Ele não teve o mínimo de, vamos dizer, assessoria para isso. Certo. Tá? E realmente, ele abriu o posto... E não deu 3 anos. Era um mau negócio. O sonho se tornou um pesadelo. Não duvido. Né? O sonho se tornou um pesadelo. Mas aí é complexo, porque assim, ele tá ali com o sonho dele, né? Ele tá com aquela grana ali contada, sei lá, R$500 mil ali de real. Na época, não sei, acho que uns R$350 mil. Na época que eu conheci esse cidadão, né? Ele conseguiu dar start no projeto, começou... parte de licenciamento, conseguiu licença, né? A licença prévia, a licença de instalação, começou a comprar equipamento, comprou tanque, fez cobertura, já começou a parte da edificação. Quando estava terminando a edificação, estava chegando à pista, né? Na hora de concretar, já não tinha comprado bomba ainda, né? Já teve que buscar recurso bancário, né? Aí foi lá... buscou um recurso bancário e conseguiu abrir o posto, sei lá, logo depois aí de 1 ano praticamente, né? Até ter só investindo. Só investindo, um né? Ele praticamente aí ficou 12 meses investindo a grana que não era dele no negócio, né? E aí, pelo fato de ser o primeiro negócio dele, né? Ok, ele tinha toda a formação, né? Ele tem inteligência e tal, mas não tinha expertise do negócio. Sim. Né? E aí... Era um posto de... Desculpa te cortar, era um posto de bandeira própria, independente, ou ele já abriu com marca? A ideia inicial era abrir um posto de bandeira independente. Certo. Ele tinha na cabeça dele de consolidar uma marca, mas financeiramente não foi possível. Tá. Né? Aí ele teve que recorrer à companhia. Tá, então, para quem está pensando em abrir um posto de combustíveis ou uma rede de postos, que é pelo menos a nossa recomendação, tem prós e contras você trabalhar com uma marca, né? Uma distribuidora, uma companhia de petróleo. Tem prós e contras. Sim. Um dos prós você pode se capitalizar, pegar o dinheiro dessa companhia e vai conseguir startar o seu negócio. Um outro pró é que vem um colegiado técnico que vai te auxiliar para não cometer erros básicos, para não comprar equipamentos errados e também, certamente, para te dar toda uma estrutura de marketing para você comercializar. Certamente você vai ter o melhor suporte da vida, pode ter certeza disso. Por um outro lado, custa proporcional, né? E não é raro, a quem nos está ouvindo agora, entender que funciona mais ou menos assim. Eu tinha um posto chamado Posto do Inama. E eu comprava combustível de uma grande companhia de petróleo e conta de padaria eu pagava R$3 e era a minha marca própria. Quando eu embandeirei dessa companhia de petróleo, eu não pago mais R$3, eu pago R$3,80 conta de padaria.
E aí se pergunta, nossa, eu vou comprar exclusivamente da marca e vou pagar mais caro. Vai pagar mais caro. Então, pouca gente sabe que quando você se utiliza de uma marca forte, essa marca tem custos para publicidade, Sim, reinvestimento, sim. desenvolver tecnologia. E se você vai usar a credibilidade dessa marca, você vai pagar mais. Sim. Você pode até comprar o produto dessa marca e ter um posto de bandeira independente. Mas, se você sustentar aquela imagem daquela companhia, a credibilidade, o know-how, a expertise e a tecnologia têm custo e vão ser cobrados. O que eu enxergo muito disso, tá? Para um consumidor que não está no segmento, né? Obviamente, se ele encontrar com uma marca conceituada e consolidada, né? Ele abastece. É um acelerador. Sim, né? é um acelerador. Ele pode até reclamar do preço, Certo. mas ele abastece. Né? Interessante, Ele pode até reclamar do preço. Mas você vê, vamos lá, agora eu vou falar por mim, tá? A gente está no segmento há praticamente 20 anos. Eu conheço revendedores que trabalham com marca própria Uhum. e eu entro de olho fechado. Belos postos. Né? Belos postos. São unidades sensacionais que eu tenho um baita do atendimento Uhum. que me agrada. Sensacional. Né? E eu tenho clientes também que só trabalham com marcas consolidadas, Sim. tá? E às vezes dá a impressão que você não tem um atendimento legal. Tão bom, né? Tão bom quanto um posto, né? Você tocou num ponto certo. Nessas relações de comércio, quando você tem um parceiro, um sócio, né? Que pode ser uma companhia de petróleo, uma distribuidora local, vocês estão de mão dadas. Sim. Né? E nem sempre essa parceria agrada ambos os lados, tá? Então, de novo, falando para quem está pensando em abrir um negócio. Se você não tem expertise nenhuma no negócio, realmente é legal encontrar um parceiro para te dar o pontapé. E quem sabe você conheço muitas redes que são da mesma bandeira há 50 Sim. anos e tem uma relação fantástica e ganham muito dinheiro. Ou o que vem acontecendo nos últimos anos, que é a volta da credibilidade da bandeira independente. Então, nós já vivemos uma realidade muito mais segura em termos de controles. Sim. Então, você se sente confortável de abastecer num posto que é bandeira própria. Então, é o posto do INAMA, porque o INAMA trabalha com todo o crivo técnico e de segurança que qualquer outra companhia prima. Isso é uma das coisas que vai te ajudar a acelerar o negócio se você tiver esse parceiro. Agora, o que está acontecendo nos últimos 10 anos? Cada vez mais postos de bandeira independente. Sim. E eu até entendo que isso seja uma tendência. Em que sentido? Combustível é um dos custos da vida das pessoas muito significativo. A busca por um produto mais barato é constante. Então, sim, é uma commodities que, em algum momento, tem mais tecnologia num aditivo em uma marca, no outro não emprega, mas não deixa de ser uma commodities que você vai buscar. E quanto mais você consome, mais você vai querer ter economia de escala. Então, a gente tem visto que ser um posto de bandeira independente e não ter que pagar aquela estrutura de publicidade, de redesenvolvimento dessas grandes companhias, dessas distribuidoras, te entrega um preço de bomba mais competitivo. Então, a gente já tem mais da metade dos postos do Brasil são de bandeira independente. É o posto XYZ, é o posto do INAMA, a rede do Pincelli, e assim nós vamos. Agora, tem mais meandros. Eu queria ouvir de ti, porque eu conheço o posto que tem 2 bombas duplas e vende etanol e gasolina comum. Mas eu já fui em posto que tem churrascaria, túnel de lavagem, academia, tem lotérica, tem... Cara, o posto é mais do que só gasolina? É muito mais, Renato. É muito mais do que combustível, né? O que eu enxergo, né? Você vê, eu já tive experiência de ter realmente imposto com 2 bombas que só vendia etanol e gasolina. Uhum. E nada mais, nem não tinha troca de óleo, não tinha... Mal e mal tinha um calibrador. Tá. Né? Mal e mal tinha um calibrador. E era engraçado, né? Até um pouquinho mais. Acho que 90% desse revendedor, ele tinha o faturamento dele era pago em dinheiro, né? É o mesmo cliente que passava no posto 3, 4 vezes por dia para ter um ticket para abastecer 5, 6 reais na época. É louco. Interessante. O inverso disso, eu já vi revendedor assim que o combustível é praticamente um plus para ele, porque assim,
você entra lá, né, obviamente tem aqui uma questão física também de espaço, Sim. né? Mas você entra no posto, você tem uma baita de uma loja de conveniência que você pode parar lá 15 minutos para executar um trabalho rapidamente, para tomar um café, para ir no banheiro. Uhum. Enquanto isso, puta, vê o óleo do carro aí, vai vencer, já aproveita, já troca. Troca de óleo. Lava, né? Tem a E no lavagem. fundo, eu já parei, já aconteceu isso comigo, Sim. que, cara, é engraçado. Eu chegava lá só pra, quando muito assim, abastecer, tomar um café Uhum. e fazer uma tarefa que eu tinha que fazer meio que urgente, e acabei lavando o carro, trocando óleo e fazendo tudo. Então, Entendeu? também essa é uma variável que acho que é mais um pilar para quem pensa em abrir um posto de combustível, que certamente o ecossistema do posto, quanto mais completo, Sim, mais fluxo de pessoas ele vai atrair, né? E vou além. E confesso que ali, vamos lá. A minha conveniência com tudo que eu tive ali na hora foi tanta, porra, que eu nem pensei muito em preço. Ficou pelo menos no segundo plano, não Ficou no primeiro, segundo plano, porque assim, eu não vou sair no final de semana só pra trocar óleo. Não vou sair só pra lavar. Tem tudo aqui? Tem, faz aí. Já resolveu numa parada só. E aí, certamente, como negócio, né, como retorno do investimento, quem tem uma loja de conveniência, uma lavagem, uma lavanderia automática, Sim, certamente vai recuperar o seu investimento mais rápido, né? Vai potencializar o seu negócio. Então, posto não é só vender combustível, concordo contigo. Não é só vender É combustível, muito não. mais Muito que mais. isso. Posto hoje é um ponto de apoio, Sem dúvida. É um ponto seguro, é um ambiente onde você vai resolver vários problemas Sim, pessoais. E eu tenho percebido que, de novo, eu quero abrir um posto de gasolina. Tá bom, prepare-se, porque você vai ter também um mini supermercado, uma máquina automática de lavagem, você vai ter um pet shop, por vezes, Sim, dentro do posto. sim. Então, como eu disse, posto de gasolina é um ótimo negócio. A complexidade do negócio é que é proporcional ao resultado. Sim. Então, a gente tem vários exemplos de empresários muito bem-sucedidos, mas que não brincam no jogo, porque não dá para errar nesse segmento. Não pode nem errar, não pode. Para você ter uma ideia, você que está pensando em abrir um posto, e vai ter lavagem, e está na sua cabeça colocar lá 4 funcionários lavando, hoje você nem encontra mais esse recurso. Não tem gente mais para ser lavador manual. É muito difícil de encontrar esse tipo de prestador de serviço. E hoje, um posto que a gente conhece, por exemplo, ali na Avenida dos Bandeirantes, tem um túnel de lavagem. Um equipamento que custou 2, 3 milhões de reais e que puxa um carro no outro para lavar. Não, e você pode ver que tem outros pórticos também de lavagem, de muito revendedor que está começando a enxergar isso de uma outra forma. Por quê? Confesso, eu tenho clientes aí no interior de São Paulo que já teve problema com lavador de carro. Né? Na ótica, o revendedor pensou o seguinte: eu vou terceirizar o serviço. Ele colocou uma empresa lá dentro. Sim. Né? Aí um funcionário dessa empresa foi manobrar um carro que foi lá somente para lavar, um carro automático, e ele derrubou uma bomba do posto. E acertou um outro carro que estava abastecendo. Olha o problema que esse revendedor arrumou. Isso também tem que estar na planilha, né? A pessoa está agora tomando nota, quanto eu preciso de juntar de dinheiro, e é na casa de mais de R$1 milhão, sim, certamente, né? Hoje, só a estrutura de armazenamento de combustível, você não vai investir menos do que R$500 mil só para armazenar e para comercializar. Depois você tem um edifício, você tem, se quiser ter uma máquina de lavagem, você vai investir entre 300 mil a R$1 milhão, depende do nível de lavagem que você quer entregar. Então, de novo, precisa de capital de giro, precisa atender legislação ambiental, precisa conhecer do negócio para vender combustível e talvez precise de mais do que R$1 milhão, né? E digo o seguinte, e precisa também do maior desafio que eu escuto dos revendedores, saber lidar com o fator humano. Bom, você tocou num ponto que a gente tem visto aí alguns movimentos pela dificuldade que é contratação. Sim.
E dentro do posto, você foi muito assertivo quando fala recurso humano, porque você tem 2 pontos a administrar. Não só os funcionários que vão operar aquele posto, mas a característica do cliente final, que é uma outra variável complexa. Eu ouvia do Roberto James, o nosso amigo, ele falando o seguinte, que o nível de exigência para operar um posto hoje e qualidade, quando ele fala em qualidade, é uma capacitação do atendente do posto, tanto na loja de conveniência quanto na pista, de perceber o humor de quem está chegando no posto. Porque aquela pessoa que está chegando lá, ela pode ter saído de um casamento ou de um velório. E ela chega diferente no posto. Toda vez, ela não chega igual. E para cada tipo de sentimento que ela entra dentro do posto, o Roberto James foi muito assertivo com isso, existe uma forma de atender que é mais acolhedora. Sim, então, sem dúvida. Então, você está pensando em abrir um posto de combustível, está entendendo um pouco da complexidade e tem que estar preparado para o pilar de pessoas, tanto as que operam o posto para você, quanto as que chegam no seu posto todo dia com uma expectativa e uma situação diferente. Eu entendo que isso, assim que o cidadão resolve abrir um posto ou operar um posto de combustível, ele vai ter que se preocupar muito com isso, muito com relação à mão de obra, capacitação, questão de atender, né, saber lhe comunicar com o cliente, porque o frentista é a porta-voz do posto. Rodrigo, outra coisa que eu costumo recomendar para quem está adentrando, e os que já estão há muito tempo no segmento, inclusive fazem parte desse tipo de grupo reunido, existem os sindicatos de postos. E a palavra sindicato não traduz bem o trabalho que eles fazem, porque sindicato acabou que ficou uma palavra que tem até duplo sentido. Sim. Mas quando você vê hoje a federação de postos, né, os associados de determinado estado, por ser um negócio altamente regulamentado, com todas as preocupações de segurança, você precisa de apoio. E é dentro de um sindicato, é dentro de uma federação, eu posso citar aqui a Fé Combustíveis, que faz um trabalho fantástico, outro sindicato que tem um trabalho de geração de cultura é o Minas Petro, em Minas Gerais. É admirável como eles zelam pelo segmento, como eles compartilham cultura nacionalmente. Um outro exemplo aqui também é o Recap. Nossa, o Recap é sensacional. Outra ótima referência. Por quê? Porque geram conteúdo, traduzem as complexidades para o dono do posto. Então, a recomendação para aquela pessoa, não aquele aposentado que tinha só 300 mil reais, mas não, você hoje tem caixa, você tem 3, 4 milhões de reais em caixa. Abrir um negócio, posto de gasolina, é ótimo negócio. Programe-se para ter mais de um. Sim. E cerque-se desses 2 parceiros, uma associação e uma marca forte. Isso para começar. Depois, quando você se sentir confortável, eu acho que você pode experimentar voos solos. Sim, né? sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Rodrigo, queria te agradecer. Cara, eu que agradeço a oportunidade aí de estar aqui contigo nessa bancada aqui. Show de bola, sempre aprendendo. Cara, o nosso segmento, ele é cativante, apaixonante. As pessoas se conhecem. Sim, bastante. Não é um mercado muito grande, nós estamos falando de 45 mil postos, mais ou menos, no Brasil. O número de companhias e de distribuidoras é o mesmo há muitos anos. E as personalidades, todo mundo que trabalha nesse... Igual na Fórmula 1, no circo da Fórmula 1, aí é o circo dos postos. Todo mundo se conhece de próximo e é um mercado sadio, é um mercado muito coerente de você investir e muito rentável, muito lucrativo, tá bom? Obrigado pelo teu tempo. Valeu, Renato, obrigado. Vou agradecer você que assiste o nosso canal. Hoje a gente falou um pouco para quem não conhece de posto de combustíveis. Então, a nossa especialidade é armazenamento e transferência de combustíveis. Até que Posto atua nos segmentos de consumo e de revenda de combustíveis. Também trabalhamos com automação. Mas hoje a gente está conversando aqui com você que está chegando nesse mercado agora, que tem capital para investir e que quer se cercar de que esse investimento vai ser assertivo e retornar rápido. Então, novamente, posto de combustível é um ótimo negócio. Invista, cerque-se das preocupações certas e tenha muito sucesso. Clica no sininho e segue o canal. Um abraço, até a próxima!